Quanto mais nós lemos os livros bons, os livros corretos, mais nós nos desenvolvemos, mais a nossa visão sobre o mundo se expande, mais nós aprendemos sobre nós mesmos, sobre o comportamento humano e sobre o mundo, tá? Então, os livros, eles nos ajudam a amadurecer. Quando nós lemos constantemente uma boa literatura, uma boa filosofia, a Bíblia e outros livros profundos, né, que nos trazem uma visão mais expandida sobre o comportamento humano, sobre a vida como um todo, sobre nós mesmos, isso nos ajuda a amadurecer, isso nos desenvolve, né? Isso faz de nós pessoas melhores. E por quê? Como que os livros nos ajudam a amadurecer? Quando nós lemos constantemente o que é bom, o que tem de bom nos livros. O primeiro ponto é que nós estamos, nós somos ignorantes para uma quantidade inimaginável de assuntos e de temas. Nós somos ignorantes, nós não conhecemos. E para que nós possamos conhecer, alguém precisa nos contar. Alguém precisa falar para nós sobre isso, ou nós precisamos ter uma experiência com aquilo, ou aprender por meio de um vídeo ou de um livro. E o livro é um dos meios mais eficazes de aprendizado nos nossos dias, tá? Porque quando você faz uma leitura, principalmente uma leitura atenta, profunda, você consegue perceber os detalhes de modo que você não perceberia, né, por outros meios, como por exemplo por um vídeo. Geralmente as pessoas veem um vídeo mais apressadamente, ou mesmo que o autor esteja falando algo em vídeo, é mais, ele consegue detalhar mais o assunto quando ele escreve, porque daí ele vai se lembrando e vai acrescentando, ele vai editando. O vídeo geralmente você faz uma vez ali e está feito. O livro é feito com mais paciência, demora mais, é algo mais atento aos detalhes. Então, o bom livro, ele tem uma riqueza de detalhes sobre aquele tema que você quer aprender, sobre aquilo que você quer entender melhor. Então, por isso que o livro é um dos meios mais eficazes, né, de aprendizado. E quando nós escolhemos os bons livros, né, esses livros profundos, livros que tratam dos temas universais, né, do amor, da morte, de como viver uma vida boa, da felicidade, desses temas universais, né, e tratam de uma forma profunda, você, quando os lê, você se torna uma pessoa mais profunda. Você começa a se tornar menos ignorante naqueles assuntos e talvez com o tempo você se torne um quase especialista, né, naquele assunto. E quando nós estamos lendo constantemente este tipo de conteúdo, nós começamos a perceber o mundo de outra forma. Nossa visão é transformada. Nossa visão de mundo é transformada. Imagine uma pessoa que nunca leu nada na vida. Ela só vive de acordo com o que as pessoas falam para ela, só vive com base no que ela já experienciou, né, experienciou como pessoa. Só com a experiência dela. Então essa pessoa geralmente é uma pessoa um tanto ignorante sobre vários assuntos. E daí digamos que ela começa a ler a Bíblia, começa a ler literatura clássica, começa a ler filosofia, e ela começa a perceber que uma grande quantidade de coisas ela entendia de uma forma totalmente diferente, né? Então é meio que a pessoa saindo da caverna, né? Aquele mito da caverna de Platão, que as pessoas estavam prisioneiras vendo as sombras ali refletidas na parede. É como aquela pessoa que saiu da caverna e que realmente viu a vida do lado de fora da caverna. Viu as coisas além das sombras, né? Viu a realidade como ela é. Então, isso nos liberta. Isso nos liberta, né, da ignorância. Por vezes pode nos libertar de medos, né, de medos que nós temos, porque somos ignorantes com relação a algo. Pode nos libertar de inseguranças,
né? De receios, de impotências que nós sentimos. Então a verdade, ela nos liberta de diversas formas. De diversas formas. E quando nós saímos dessa caverna da ignorância, destes assuntos, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Pelo menos, talvez não sábias, né? Mas pelo menos menos ignorantes. Ok? Menos ignorantes. E com o tempo, você pode se tornar um sábio. Se você lê constantemente, se você reflete e medita no que você lê constantemente. E aplica as coisas boas à sua vida, isso sim pode te tornar um sábio no futuro. Uma pessoa que pode oferecer bons conselhos em diversas áreas da vida, seja na psicologia, como um psicoterapeuta, seja em mentoria para empresários, seja na vida espiritual, né? Oferecer conselhos aí para amigos, para pessoas que te procuram, porque você chegou a um nível, digamos, mais elevado. Mentoria para mães, para pais. Se você experienciou muito, né? Claro que isso depende muito da experiência também, mas você aprendeu muito sobre paternidade, maternidade, educação dos filhos, e você teve filhos e você aplicou aquilo e deu certo, e você replicou e está dando certo. Chega um momento que você se torna uma pessoa sábia naquele assunto. Você pode oferecer bons conselhos para outras pessoas, certo? Então, os livros, eles nos ajudam a se tornar pessoas mais desenvolvidas, mais maduras, pessoas mais profundas, né? Não superficiais, entendem? O amadurecimento, ele depende de vários fatores, né? Ele está relacionado com vários fatores, ele está relacionado com a nossa personalidade, com os nossos temperamentos. E os livros, eles trazem justamente o conhecimento, o conhecimento que nós precisamos para amadurecer, ou seja, os elementos de verdade que nós precisamos conhecer para nos libertar, e traz também a oportunidade de nós focarmos em algo, de nós nos aprofundarmos em algo com atenção voluntária sobre aquilo, né? Quando você faz algo com intenção e com atenção, isso te torna uma pessoa mais profunda com o tempo, se você faz isso constantemente. Entendem? Quando você para ler um livro e você lê até o final, você se esforça para ler até o final, mesmo com as dificuldades. E quando você lê atentamente, com intenção, com essa atenção também, então isso vai te dando essas virtudes de focar em algo por um longo tempo. Não desistir quando as coisas ficam difíceis, quando o livro fica difícil, se é um livro que vale a pena. E você aprende a não desistir. Então isso vai te dando várias habilidades para a vida. E quando você desenvolve na leitura, isso se aplica a outras áreas da sua vida também. Certo? É como uma arte marcial. Quando você desenvolve ali disciplina na arte marcial, quando você desenvolve resiliência, quando você consegue agir calmamente sob pressão, essas habilidades que você aprendeu na arte marcial, ela se meio que se generaliza para as outras áreas da sua vida. Você consegue usar elas em outras áreas da sua vida, certo? Assim também com a leitura. As habilidades que você aprende com a leitura atenta, profunda e constante, isso se aplica a outras áreas da sua vida. Mas o ponto principal aqui de como a leitura nos ajuda a amadurecer é por meio do conhecimento que ela nos traz, da sabedoria que ela nos traz. E se nós temos um coração receptivo, uma humildade para reconhecer nossa ignorância e reconhecer que aquele autor está nos ensinando algo valioso, isso nos liberta, esse conhecimento nos liberta, nos torna menos ignorantes, futuramente mais sábios, e isso nos faz amadurecer, nos faz pessoas melhores, certo? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui
já leram livros que marcaram vocês profundamente, que foram uma virada de chave, né? Um ponto de inflexão. Foi um livro que mudou a visão de vocês sobre o mundo, ou sobre vocês mesmos, sobre o comportamento humano, sobre as outras pessoas, sobre alguma área da vida, principalmente da sua própria vida, né? Da sua própria vida. Livros que mudam as pessoas. Já ouvi pessoas falando, por exemplo, do livro A Morte de Ivan Nietzsche, né? E foi um livro que transformou eles. Tolstói. Outros falam Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? E outros mais de literatura clássica aí. Livros que são transformadores. Livros tão bem escritos e escritos tão profundamente, tocam nós, né? Nos tocam de uma forma que nos desperta, que faz nós sairmos de alguma caverna em que nós estamos presos, nos liberta de algo. A própria Bíblia Sagrada, né? Quantas pessoas não foram transformadas por lerem constantemente e meditarem nas Sagradas Escrituras? Então leiam bons livros, leiam constantemente, ok? Isso vai ajudar vocês a amadurecerem, como me ajuda a amadurecer também, ok? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.